Boa noite, amados, graça e paz do Senhor, que o Senhor possa estar te aquecendo, neste dia, aquecendo teu coração, neste dia gelado de inverno que nós estamos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35, nós estaremos lendo nesta noite. Nossa última celebração, nosso irmão Gilmar, enquanto ministrava algumas canções, falou acerca dos discípulos a caminho de Emaús. E hoje, na série que nós estamos ministrando, Caminhando com Jesus, eu gostaria de falar justamente sobre esses discípulos a caminho de Emaús. E extrair aqui algumas lições preciosas para as nossas vidas. Preciosas em qualquer momento, mas principalmente neste momento atual que nós estamos vivendo. Momento onde muitas pessoas estão longe da caminhada com o Senhor, ou às vezes longe da caminhada com uma igreja física, e até por frustração, por feridas, por circunstâncias que se levantaram, pessoas que se encontram frustradas, desanimadas, ou passando por lutas em quaisquer áreas. E nós vamos compreender algumas lições valiosas do Senhor para a nossa vida. Lucas 24, 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Senhor, te damos graças pelo privilégio e oportunidade, Senhor,
de estarmos aqui estudando a Tua palavra, nos aprofundando no conhecimento do Senhor e sendo transformados, ó Deus, pela renovação da nossa mentalidade. Fala conosco, Espírito Santo, ilumina os nossos corações, para que possamos compreender o Teu querer, compreender a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Caminhando com Jesus. É interessante, queridos, que já falei um pouco acerca deste contexto em outros momentos de Jesus, o que eles esperavam acerca do Messias, né? Não somente um salvador das nossas almas, das nossas vidas, um redentor, né? Alguém que perdoasse os nossos pecados, mas um líder, um rei aos moldes do rei Davi, algo nesse sentido. Por isso que é muito comum nós, enquanto estamos lendo a palavra, olharmos irmãos frustrados, né, com a expectativa que eles tinham acerca de Jesus. Esses dois irmãos aqui provavelmente eram judeus, né, que haviam se convertido, né? Se os dois não eram, pelo menos Cleopas, que é citado aqui, o era. Né? É interessante porque eles reconhecem Jesus no partir do pão, e nós vamos trabalhar isso, quando Jesus ele pronuncia uma bênção. E quando nós vemos, por exemplo, as duas multiplicações de pães e peixes, né, nós já temos um estudo acerca dessas duas multiplicações, que uma multiplicação é focada nos gentios, quando Jesus ele pronuncia uma bênção, né, ele abençoa, agradece o alimento, ali a expressão grega eulogel, né? Então é uma expressão comum gentílica. E quando Jesus, a outra multiplicação que acontece no terreno judaico, toda a significância da numerologia mesmo, de quantos cestos sobraram, para quantos eram, quantos pães e peixes, né? A expressão, quando Jesus dá graças, é eucaristel. Então é interessante, apesar de nós termos assimilado eucaristia, né, a expressão eucaristia como a celebração da Santa Ceia, e para nós o é, ela no original ela tem um sentido de bênção, de pronunciar uma bênção. Então é interessante, porque a expressão que Jesus utiliza com estes homens ali, quando ele está partindo o pão, já denota também a sua raiz, né, judia, e também que estes irmãos, nesse sentido, também o eram. E aqui, queridos, primeiro, a frustração é normal, passar por problemas é normal. Eu não estou aqui nessa noite para a gente malhar esses dois discípulos de Jesus, né, e dizer isso ou aquilo. Vamos aprender com eles, vamos analisar algumas questões que eles poderiam talvez ter agido de forma diferente. Mas antes de nós trabalharmos alguns pontos aqui, algumas reflexões surgem na minha mente, né, acerca desta ida desses discípulos a Emaús. Emaús era conhecida por suas fontes termais, né, por ser uma cidade quase que turística, né, então fontes de águas, onde provavelmente eles iam ali se banhar. Na prática, eles estavam indo para lá para relaxar um pouco a sua cabeça, e não há problema nenhum nisso, né? Mas é interessante, queridos. A primeira questão que eu vejo é que nós não devemos caminhar sozinhos. E eles não estavam caminhando sozinhos ali. Eu acho muito interessante, diante de problemas e dificuldades, muitas das nossas questões, elas podem ser resolvidas em conversa com uma pessoa de confiança ou com um bom amigo. Eu não estou dizendo que qualquer conversa resolve, e nem que todas as coisas podem ser resolvidas com uma conversa. Mas eu achei muito interessante que neste diálogo que eles estavam ali conversando, muitas das questões, muitas das ansiedades que nós temos em uma simples conversa, com uma pessoa de confiança, com um bom amigo, com alguém maduro na fé, questões o Senhor já nos dá orientação, ou nós já conseguimos lidar melhor com essas questões. Então fica uma primeira dica para nós não caminharmos sozinhos. Uma outra questão que me surge neste texto, nós não vamos desenvolver essas primeiras questões profundamente, talvez em um outro dia, é uma pergunta, queridos. Diante dos problemas, você costuma fugir ou encarar de frente?
Eu não estou dizendo que é errado o ato desses dois discípulos irem a caminho de Emaús conversando, procurar um lugar de refrigério e descansar um pouco a cabeça. Às vezes nós precisamos disso mesmo. Mas a questão, queridos, é que nós temos atrás todos os outros discípulos recebendo anúncios. Então, note que eles citam lá à frente que algumas mulheres tinham tido uma experiência de uma visão sobrenatural, dizendo que Jesus estava vivo. Os outros discípulos estavam nessa expectativa, havia uma iminência, havia certamente uma preocupação de que a perseguição se intensificasse, uma vez que Jesus havia sido morto, deles continuarem perseguindo os discípulos de Jesus. Ou seja, na prática, não era apenas um gesto de procurar um refrigério, um descanso, mas nós podemos notar que talvez fosse uma fuga talvez por medo, talvez pela própria frustração elencada posteriormente, mas o fato é que estes homens estavam fugindo das suas responsabilidades, dos seus problemas, abandonando outros amigos. Eles poderiam estar juntos ali, enquanto na verdade as outras pessoas precisavam deles junto ali, sustentando essa caminhada como corpo ali, como família de fé, como irmãos juntos. Eles zarpam e vão procurar um refrigério físico humano. Eu não estou dizendo que é errado, como eu disse já. Não é errado você procurar umas boas férias. Não é errado você conversar e desabafar. Pelo contrário, muitas das coisas nós conseguimos resolver dessa forma. Mas fazendo uma análise, querido, talvez este não fosse o melhor momento. Ou talvez o coração deles estivesse focado em outras motivações. Com isso, uma segunda pergunta vem: o que nós temos, ou o que você tem procurado para a sua vida? Aqueles homens, dentro da sua expectativa, tinham essa expectativa de um libertador real, né, no sentido de um rei que assumisse o governo. Havia uma série de expectativas. Como já falamos acerca de Judas, Judas tinha uma expectativa financeira, de um retorno financeiro muito grande em Jesus. De um retorno político também, no sentido de uma influência política, por ele ser alguém tão próximo a Jesus. Talvez esses discípulos esperassem sucesso, fama, satisfação, reconhecimento, riquezas. Talvez, por outro lado, eles só quisessem paz, alegria, felicidade, descanso, tranquilidade. Talvez nós temos procurado algumas questões para as nossas vidas, querido, que eu citei várias. Tem questões aqui que certamente nós precisamos ser curados e libertos. Há pessoas que fazem de tudo pelo sucesso, pela fama, se vendem. É complicado isso. Por satisfação carnal, pessoal, por reconhecimento, fazem tudo por dinheiro. Dinheiro é muito bom, queridos, mas dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra felicidade. Sabe, amados, nós precisamos quebrar alguns paradigmas nas nossas vidas. Enquanto haviam irmãos ali, passando ainda pela iminência, pelas lutas, eles não estavam juntos ali naquela caminhada. Talvez você está em busca de paz, de alegria, de felicidade. Nossa última ministração de domingo, falamos um pouquinho acerca da felicidade, desta busca pela felicidade que nós encontramos em Jesus. Talvez descanso, tranquilidade. Mas eu quero te dizer que muitas vezes as nossas aflições não podem ser resolvidas com uma semana de férias. Talvez há questões que têm tirado a nossa tranquilidade, têm sugado as nossas energias, que não conseguem, não podem ser resolvidas apenas com um descanso, indo para um lugar com águas termais. Nós precisamos, queridos, caminhar juntamente com Jesus. Precisamos reconhecer Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Ter um estrito relacionamento. O fato de nós não reconhecermos Jesus na caminhada não significa que Ele não está conosco. O fato de nós não vermos o agir de Jesus não significa que Ele não está agindo.
O fato de nós acharmos que Jesus só age de determinada forma não significa que ele se submete aos nossos padrões. Isso aqui é muito importante, queridos. Estes homens estavam ali meio que extasiados com os problemas e tão envolvidos que não puderam reconhecer a Jesus. E aqui, abrindo um parênteses, eu sinceramente não sei se Jesus estava manifesto em uma aparência diferente. Eu acho um pouco difícil eu não reconhecer uma pessoa que eu caminhei junto com ela. Ou talvez o emocional deles estivesse tão transtornado que realmente eles não conseguiram compreender. Eu não sei o que de fato acontece. Mas Jesus, queridos, aparece àqueles homens como um ato de misericórdia, de amor, de afeto. Não sei inicialmente qual foi o propósito, mas nós vemos que Jesus transforma a desilusão daqueles homens em esperança. Talvez Jesus tenha escolhido aparecer àqueles homens justamente para trazer essa mudança no coração deles. Homens que estavam desiludidos da vida, à medida que eles encontraram com Jesus, foram confrontados por Jesus. Aquela desilusão dá lugar a uma esperança viva, que inclusive muda o caminho, o curso da jornada daqueles homens. Olha comigo o verso de número 21. E nós esperávamos, olha que características de desilusão, já não esperam mais que ele remiria Israel, né? Mas agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. É verdade que algumas mulheres, talvez aqui a hora que a gente lê, poxa, tem uma pontinha de esperança. Não. Diz que elas nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Daí no 23, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Mesmo diante de um diagnóstico positivo, eles não conseguiam enxergar isso positivamente. Ora, se havia esta realidade, enquanto eles estavam ainda junto com os outros discípulos, mulheres que haviam tido uma experiência sobrenatural, onde anjos disseram, olha, Jesus vive, o corpo dele não está. Discípulos foram averiguar, realmente o corpo não está lá. A desilusão era tão grande desses homens, que mesmo diante de questões positivas, mesmo diante de um agir de Deus que estava acontecendo, sendo anunciado, estes homens continuavam desiludidos. Talvez, queridos, você se encontre desiludido nessa noite. Talvez você, minha irmã, está sem esperança devido a crises da sua vida. Crises interiores e exteriores, crises internas e externas, crises fruto da nossa própria reflexão, ou crises fruto de atitudes que você teve, que você está remoendo ainda. Crises exteriores, problemas do trabalho, problemas na família, problemas financeiros, profissionais, sentimentais, religiosos. Crises, queridos. Nós passamos por crises, por dificuldades. A questão é que nós precisamos recorrer a Jesus. Diante das crises, a nossa fé deve guiar as nossas vidas, porque senão nós estamos fadados a cair nesta mesma realidade destes dois discípulos, onde a esperança e a fé dão lugar a uma desilusão profunda. Pastor, eu já estou em desilusão. Não tem problema, querido. Porque eu quero te dizer que o Deus a quem nós servimos é aquele que transforma desilusão em esperança. Quando Ele vai fazer isso? Não sei, querido. Deus, Ele faz onde Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Vou repetir essa expressão. Deus faz onde Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito
que Ele quer. Jesus caminha com aqueles homens, e como se Ele se revelasse a eles, né? Quando Ele se revela àqueles homens e desaparece, diz o verso 33, que aqueles homens recobraram a esperança. O agir de Deus é poderoso. Deus é um Deus que opera milagres, que transforma as situações, transforma a desilusão em esperança, mas Ele age na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, queridos, e onde Ele quiser. Diz o texto no verso 33, que eles se levantam naquele momento, voltam para Jerusalém, acham os 11 reunidos, e eles começam a testemunhar daquilo que aconteceu com eles, como eles foram reconhecidos no momento onde Jesus dá graças, parte o pão. Sabe, amados, não subestime aquilo que Jesus pode fazer na tua história. Pelo contrário, essa noite é uma noite de você voltar os seus olhos para Deus, buscar o Senhor e dizer: Senhor, aquece o meu coração, a minha vida. Tira toda a desilusão, toda a amargura, toda a decepção, toda a angústia e devolve a esperança de volta ao meu coração. Talvez este tempo de pandemia minou as tuas esperanças. É tempo de você voltar os teus olhos para Jesus, que é uma esperança onde nós podemos alicerçar as nossas vidas. Talvez a desilusão é tão grande que ela já gerou no teu coração incredulidade. Pastor, eu não consigo crer mais. Estou desiludido com a religião. Estou desiludido com a igreja. Estou desiludido com Deus, com Jesus. Eu quero te dizer, querido, que podemos sentar e conversar. Talvez a desilusão tenha a ver com uma visão errada que as pessoas até passaram acerca de Cristo, da vivência do reino de Deus. Podemos marcar um horário, você pode sentar conosco, entre em contato. Vamos conversar sobre isso. Mas para aquietar o teu coração de antemão, o Jesus a quem eu sirvo, Ele transforma a incredulidade em experiência. Este é o segundo momento dessa ministração. Jesus transforma a incredulidade em experiência. Por que não em fé? Porque a fé, ela não precisa de experimentar. Eu simplesmente creio. Mas Jesus, Ele pega aqueles homens que eram incrédulos, que estavam com o coração endurecido, machucado, desanimado, e Jesus dá uma experiência àqueles homens. Note no versículo 25 e 26, que Jesus ele começa a relatar, trazer à memória todo o ensino intelectual que eles haviam recebido, toda a base de ensinamento. Jesus ele diz assim: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E ele continua a partir do 27, diz o texto que ele começa a declarar tudo o que dizia a respeito dele mesmo no Antigo Testamento. Jesus está aqui trazendo as bases de fé daqueles homens, aquecendo novamente as bases de fé daqueles homens, para que quando eles tivessem a experiência, aquela incredulidade pudesse ser rompida de uma vez por todas. A incredulidade ela é rompida à medida que eles têm uma experiência real e pessoal com o Cristo ressurreto. Verso 31 diz que se abrem os olhos e eles o reconhecem e Jesus desaparece da presença deles. Quando nós vamos para o verso 14 de Marcos 16, diz que Jesus aparece aos 11 e censura-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque estavam duvidando de pessoas que haviam visto ele ressuscitado. Sabe, amados, Jesus aqui, ele vem e é incisivo. A experiência com um Cristo ressurreto, ela é diferente da experiência com o Cristo antes da ressurreição, não por causa do Cristo, mas porque muitas vezes, queridos, nós temos dificuldade em viver uma caminhada pela fé,
E pela misericórdia e graça do Senhor, Ele nos permite ter algumas experiências com Ele. Isso aqui é maravilhoso. E são essas experiências que Jesus ministra a vida daqueles discípulos e censura-lhes a incredulidade. E eles levam um choque de realidade através daquela experiência com Cristo ressurreto. Esta é uma noite onde o Senhor te chama a ter uma experiência, não apenas com o Jesus de histórias que você cresceu, não apenas com informações acerca do Cristo, mas Jesus, Ele quer ter uma experiência pessoal juntamente com você. O chamado de Deus para as nossas vidas é de nós termos um relacionamento real e pessoal com o Cristo ressurreto, com aquele que está vivo, com aquele que venceu a morte, com aquele que ressuscitou, com aquele que nos redimiu, nos transformou. O Senhor nos chama a ter um relacionamento real com Ele, não apenas uma experiência religiosa. Pastor, eu não creio mais, estou decepcionado, frustrado. Corre para Jesus, meu irmão, porque Jesus, Ele é real. Tem uma experiência com aquele que ressuscita, com aquele que passou da morte para a vida e que hoje também age nas nossas vidas, nos ressuscitando dos delitos e pecados e nos trazendo para o seu reino, um reino de vida. Busque Jesus, coloque a sua esperança e a sua confiança nele. É Ele que vai transformar toda incredulidade, todo desânimo e toda frustração em um relacionamento real e pessoal. Em terceiro e último lugar, Jesus, queridos, mesmo diante de pessoas que não havia fé ali, mas Jesus, através dessa experiência pessoal, nos faz enxergar o sobrenatural. Diz o texto no verso 35, que os discípulos, quando eles retornaram, eles se encontraram com os 12, eles contaram o que aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Em outras palavras, eles contaram a experiência sobrenatural que eles haviam tido com Jesus. Jesus aparece num corpo glorificado, de forma diferente. Eles tiveram uma experiência sobrenatural. Agora, este sobrenatural não é o que nós temos visto por aí. Vivemos uma banalização do sobrenatural, uma banalização dos dons espirituais, da unção de Deus. Sabe, amados, pessoas que às vezes caem na unção de Deus, recebem isso, oram em línguas, a cada culto é um flash, é uma realidade diferente. E eu tenho uma grande dificuldade, não com os dons espirituais, mas com pessoas que estão na unção de Deus, mas não têm as suas vidas transformadas por este Deus da unção. E aí a pergunta que eu faço, será que é a unção de Deus? Ou é mera atuação carnal? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós reconhecemos Jesus, nossa vida muda de caminho. Quando há um encontro real com Cristo, quando há a unção de Deus na nossa vida, quando Paulo se encontra com Jesus, ele fica cego e a vida dele nunca mais é a mesma. Quando a unção de Deus é derramada ali em Atos dos Apóstolos, pessoas foram transformadas e impactadas. Que unção é essa que só funciona nas quatro paredes de um templo físico? E o seu efeito e validade só perdura até sair da porta do templo. Sabe, queridos, o Senhor nos chama a enxergar um real sobrenatural que vem da presença dEle. Não ficarmos preocupados com o sobrenatural, nem ficarmos buscando meramente isso, mas entender que quando o Senhor quer agir, Ele faz a hora que Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer. A nossa vida não é mais a mesma. O sobrenatural de quando a palavra de Deus transforma o nosso caráter, de quando no momento de oração eu me reconheço a minha situação de pecador e me arrependo dos meus pecados.
Ou seja, quando eu reconheço Jesus na jornada da vida, não há como a minha vida permanecer da mesma forma. Mesmo homens que eram incrédulos, homens que estavam desanimados com a vida, quando eles reconhecem Jesus, no mesmo instante, eles não continuam na jornada para depois conversar, na mesma hora a vida deles muda. O caminho muda, a direção muda. O Senhor nos chama, mais uma vez, queridos, a termos um encontro real com Ele, uma vivência real com Cristo, a não sermos apenas espectadores, uma multidão, mas sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Homens e mulheres que não apenas têm um relato intelectual, mas que têm um encontro real, pessoal, com o Cristo ressurreto. Quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a sua cabeça. E a conversar com o Jesus ressurreto dentre os mortos. Porque Ele te chama a ter esta experiência, esta realidade para a tua vida. Ah, Paizinho querido, doce Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Há situações, há crises que abalam a nossa jornada, abalam muitas vezes até a fé, Senhor, porque a fé não está 100% pautada no Senhor. Mas essa noite nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor, como discípulos e discípulas do Senhor. Voltarmos para a simplicidade da jornada contigo. Oh Espírito Santo de Deus, há pessoas que estão em crise emocional, estão num momento de dificuldade das suas vidas, mas que este seja um momento de um encontro profundo com o Senhor. Ah, Jesus, alcança esses irmãos que já estão beirando a incredulidade, ou já estão na incredulidade, alcança, Senhor Jesus. E da mesma forma que o Senhor operou com esses 2 discípulos, a minha oração é que o Senhor opere em cada um de nós, Senhor, transformando a desilusão em esperança, a incredulidade em experiência, e nos fazendo enxergar o sobrenatural, não para que possa haver uma idolatria de sensações, mas para que possamos ser impactados e transformados pela Tua presença. Alcança os nossos irmãos, alcança as nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.